No vídeo de hoje eu vou te ensinar maneiras fáceis de tu chamar mais atenção com a tua fotografia. Então, bora lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do projeto jornadadafoto.com.br e lá tem muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis. Então depois desse vídeo aqui, não te esquece, passa lá no site e começa a aprender mais ainda hoje. Assunto. O isolamento do assunto na fotografia é algo que eu absolutamente procuro quando eu ensino fotografia para as pessoas. Eu acredito que seja a base para imagens mais fortes. Como regra geral, as melhores imagens são imediatamente compreensíveis. Quando tu olha para uma imagem, tu apenas entende essa imagem. Tu sabe do que se trata e os teus olhos ficam confortáveis olhando aquela cena. Tu não está confuso sobre o que olhar naquela imagem. E quando o assunto prevalece, isso dá à imagem algum espaço para respirar e permite que a história seja contada de uma forma mais eficaz, levando os olhos do espectador. Normalmente, imagens eficazes têm pelo menos um tema principal forte, um foco central. Algo que as pessoas não precisam perguntar para o fotógrafo do que se trata essa imagem, porque ela é imediata e universalmente compreensível, é óbvio. E de forma opcional, algumas imagens também têm assuntos secundários ou até mesmo terciários em uma cena. Elementos que aprimoram a ideia geral da imagem. É mais difícil de executar bem isso, porque quanto mais assuntos tu tem, mais é a chance de ter caos e interpretações variadas podem acontecer. O isolamento do assunto na fotografia, ele se resume à ideia de simplificar o que está acontecendo na cena e atrair os olhos do espectador. Quando alguém vê a tua imagem, para onde tu quer que essa pessoa olhe? Como tu quer que elas consumam a tua imagem? O que elas devem olhar primeiro, depois em segundo, em terceiro? E como esse pedido ajuda a transmitir a mensagem que tu está tentando dizer? A ideia é poder responder essas perguntas na hora de capturar a imagem. A maioria das pessoas faz isso inconscientemente, mas quando tu pensa nisso antes de tirar a foto, as tuas chances elas aumentam muito em se destacar dos outros fotógrafos. E o isolamento de assunto na prática. Tem muitas técnicas diferentes que tu pode usar para ajudar a isolar o assunto quando estiver em campo. E aqui estão os meus favoritos. Bom, os clássicos são clássicos por uma razão. Colocar o assunto nos terços da imagem, em vez de ficar para um lado ou para o outro no ponto aleatório da cena, atrai melhor os olhos. Isso tem a ver com o equilíbrio visual. E a ideia é que há uma hierarquia na tua cena. Quando os assuntos importantes são colocados em locais de contra-equilíbrio, os olhos eles descansam naturalmente e as coisas parecem equilibradas, como elas deveriam ser. E claro, conforme tuas habilidades fotográficas elas vão melhorando, tu pode quebrar essas regras. No entanto, compor deliberadamente uma cena para criar tensão, dinamismo ou desequilíbrio é um caso de uso bastante específico e tu deve praticar muito para acertar. Caso contrário, acaba parecendo mais um amador. Ou tu pode voltar para o meio. E se tudo mais falhar e tu não conseguir descobrir uma boa composição que funcione bem com a tua cena, é só colocar o assunto no meio. O meio nunca falha. E também tu pode preencher o quadro. E quanto maior esse objeto, mais importante ele significa. Quanto maiores são os elementos na tua cena, normalmente mais importantes eles são para aquela cena como um todo. Então, aumentar o teu objeto, o assunto, torna mais fácil para o visualizador entender do que se trata a imagem. Essa técnica de isolamento de objeto é muito útil para capturar pessoas e retratos. E quanto maior for o teu retrato, a pessoa lá na tua foto, mais os teus olhos são focados nessas pessoas, ao invés do contexto que ela tá. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a pessoa na cena e trazer mais o fundo, tu oferece para o espectador mais contexto sobre onde essa imagem está sendo tirada. E caso tu escolha fazer a segunda opção, controle o fundo. E essa ideia de isolamento do assunto na fotografia, ela só pode ser eficaz se tu controlar o plano de fundo também. O plano de fundo é importante. Muitas vezes ele dá contexto, ambiente e a atmosfera numa imagem. Acontece também de que se tu não tem um bom plano de fundo, tu pode perder a oportunidade de enriquecer a história do assunto principal. Quando eu componho uma cena, eu avalio o plano de fundo, eu considero duas coisas. Um senso de lugar como um todo e como eu consigo separar os objetos da foto. Em sentido de lugar, algumas perguntas.
O plano de fundo, ele fornece uma história mais rica para o assunto, tem um contexto que auxilia a cena no geral, ou o fundo causa uma distração. Ou também a gente pode pensar se o assunto ele faz sentido se a gente tira esse fundo dele. E o cenário, ele conta a própria história, separação de assunto. Na verdade, isso se trata de contraste visual. Então vamos lá, algumas perguntas que eu sempre faço. O assunto, ele é diferente do fundo? Ele é suficiente para se destacar? O fundo, ele ajuda os olhos a serem imediatamente atraídos para o objeto que eu estou fotografando? Tu pode usar contraste. Eu não estou falando só sobre luz e escuridão aqui, embora isso também seja muito bom, um ótimo contraste. Eu quero dizer contraste no sentido literal da palavra. A ideia de identificação clara entre dois elementos. Pode ser contraste de cor. Se a tua cena ela tem a sorte de incorporar cores contrastantes, ótimo, use elas. Pode procurar contraste de cor onde as cores podem ser complementares ou harmoniosas umas com as outras. Procure contraste de cores onde uma determinada cor se destaca do resto da cena. Pode procurar também contraste de cores onde as cores normais não fazem sentido no seu ambiente. Ou tu pode usar o contraste tonal. Eu tô sempre em busca da boa luz, especialmente em relação em como essa luz causa uma sombra. É aquele jogo de claridade e escuridão, de luz e sombra. O tom de uma imagem, ela pode ajudar a moldar o isolamento do assunto. Quando as sombras são projetadas, as formas que elas fornecem, elas literalmente moldam o objeto. Então, treina teu olho para ver a qualidade de luz e sombra na cena. Esse é o básico para desenvolver uma excelente visão como fotógrafo. Ou tu pode usar uma profundidade de campo rasa para isolar o assunto. O bokeh ou o fundo borrado, eles causam isolamento do objeto na fotografia na forma mais fácil, digamos assim. Pessoas, elas gastam milhares de reais em lentes que proporcionam uma profundidade de campo mais rasa. E essas lentes e as aberturas mais rápidas, elas permitem que tu isole os objetos e desfoque eles. Seja o rosto da pessoa, os olhos, plantas, árvores, cachorros, o que for. Uma profundidade de campo rasa, ela desfoca todo o resto, de modo que a única coisa que resta para focar é o assunto. Então a pessoa é sugada pela foto. E claro que tu não precisa gastar dinheiro com uma lente nova. Tu consegue atingir uma profundidade de campo rasa com a grande maioria das lentes, até a do kit, desde que tu chegue perto o suficiente do assunto. Então te lembra, uma imagem forte é na maioria das vezes aquela que é imediatamente compreensível. Não tem nada para entender, porque o óbvio já está ali na imagem. Tu pode conseguir isso usando as técnicas que eu acabei de falar e com a prática suficiente, todas essas técnicas elas vão se tornar automáticas para ti. Depois de ter pensado tanto nisso, se torna habitual. E as pessoas elas vão começar a ver cada uma das suas imagens como peças atenciosas, de um pouco mais de profundidade do que qualquer outra pessoa. E se tu gostou desse vídeo, eu vou deixar um link na descrição com um mega bônus para quem se interessar. Dá o joinha no vídeo aí, se inscreve no canal. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!